Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. E também aquele abraço especial a você que nos acompanha na internet, nos canais Tribuna do Leste. Começa neste momento o Emergência 193, hoje com a participação de Tenente Queiroz, comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Tenente Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui às sextas-feiras, né? Já há algum tempo a gente não conseguiu estar aqui devido às demandas, né, do período de estiagem, mas é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa rotina e dicas de prevenção com todos aqueles que nos acompanham. Tenente Queiroz, falando em prevenção, algo que acontece com uma certa frequência, especialmente neste período do ano, a questão do ataque de abelhas e marimbondos. A pessoa foi atacada por estes insetos, o que ela deve fazer e o que deve fazer quem está próximo a ela? Isso é importante a gente redobrar a atenção nesse período, já que o calor excessivo acaba por perturbar um pouco mais esses animais, inclusive também a quantidade de incêndios em vegetação, incêndios em florestas, que acabam por deslocar esses insetos dos seus locais de origem e buscam aí outros abrigos, né, locais para fazerem suas casas. Então, é importante que as pessoas verifiquem ali nas suas casas se há por exemplo, a passagem de um enxame itinerante de abelhas ou se há a formação de casas de marimbondos. Caso haja ali a passagem de um enxame, manter distância, isolar aquele local, evitar o contato próximo e aguardar para verificar se essas abelhas vão fazer uma colmeia ali ou se trata apenas de um local para descanso, local de passagem. Se porventura for constatado que as abelhas vão fazer colmeia no local que ofereça risco às crianças, riscos às pessoas que frequentem, liga imediatamente o 93, que a corporação vai lá fazer a captura desses insetos e soltá-los nos locais adequados. Havendo o ataque e uma pessoa presenciando este ataque, por exemplo, alguém chegou próximo ali e viu ali uma pessoa sendo atacada por um enxame de abelhas. Dá para fazer alguma coisa? O que pode ser feito nesse momento? Sem dúvidas, né? É importante a gente ter em mente que mesmo, né, aquelas pessoas que não possuem nenhum tipo de alergia constatada a esses insetos, quando acometidos por um enxame, por exemplo, isso pode desencadear uma reação alérgica muito intensa no corpo, devido ao excesso de veneno ali inoculado no corpo. Então é importante que se faça contato imediato com a emergência por meio do número 193. Se for um local de difícil acesso, for verificado que que o atendimento vai demorar muito para chegar no local, vale a pena averiguar se é possível conduzir aquela pessoa para a interceptação do recurso no meio do caminho ou mesmo a unidade hospitalar mais próxima. Mas fica a dica, não se deve administrar nenhum tipo de remédio caseiro, nenhum tipo de chá, nenhum tipo de substância, pois pode haver ali uma piora do quadro daquela vítima. Dar água para a pessoa, lavar a pessoa ou passar alguma coisa nas feridas, pode? É importante conduzir a pessoa mais rápido para a unidade hospitalar. Então, esses cuidados necessários vão ser administrados por profissionais devidamente qualificados e habilitados, né? Já que qualquer outro comportamento desse pode vir a agravar o quadro dessa vítima. Tenente, tem aqueles casos que a pessoa chegou ali em casa, no terraço, em algum ambiente e verificou que tem ali uma casa de marimbondo em formação ou já formada. O ataque não está acontecendo, mas ela fica preocupada porque ela não quer que aqueles insetos permaneçam ali. A pessoa tem algum procedimento correto para ela remover estes insetos com segurança? Bom, é importante a gente ressaltar que esses insetos, na sua grande maioria, quando não perturbados, eles tendem a não atacar os seres humanos. Então, é possível conviver também com certa tranquilidade com esses insetos, né? Os marimbondos estão presentes aqui na nossa região, né? Fazem inclusive um trabalho importante no controle de pragas, né? A cultura cafeira, por exemplo, tem algumas pragas que são combatidas por esses insetos. Caso haja uma casa de marimbondo que ofereça risco às pessoas no local, né? Esteja muito baixa, esteja numa rota ali e queira ser feita ali a retirada, pode ligar imediatamente o 93. As equipes do Corpo de Bombeiros vão comparecer ao local, fazer uma vistoria, verificar ali o nível de perigo que há, fazer a intervenção necessária. Mas não é aconselhado a pessoa que não tem experiência tentar fazer a retirada, pois pode vir ser acometida ali por esses insetos, tá bom? Tenente, falando de algo mais leve agora, por exemplo, uma pessoa foi ali picada por uma abelha e ficou ferrão, algum procedimento ali para que aquela ferida ela não se complique?
Os casos, né, de agravamento por picadas de abelha no Brasil são muito pequenos, né? Geralmente restrito àquelas pessoas que já têm um quadro de alergia prévio ou quando acometidas por um enxame muito grande. Então, no caso de pequenas ferroadas ali de alguns poucos indivíduos, o mais correto é aguardar mesmo, verificar se há alguma alteração. Vai ter um inchaço característico, uma vermelhidão naquele local, mas com algumas horas a irritação vai passar e aquele quadro vai melhorar. Se porventura não houver a melhora daquele quadro, aí sim procurar uma unidade hospitalar o mais rápido possível. Tenente, um assunto que foi lançado aqui há alguns dias, e infelizmente ainda temos que mencioná-lo, a questão dos incêndios florestais. Infelizmente, eles são muitos, os bombeiros têm trabalhado 24 horas por dia, e como é que está o cenário atual? Isso, nós estamos num quadro crítico, né, com temperaturas elevadas, ventos fortes e a umidade relativa do ar muito baixa e sem previsão de chuva para os próximos dias. Então, as chuvas que eram esperadas para o fim de setembro agora são aguardadas apenas ali para a primeira quinzena de outubro. Então, fica o apelo para a população evitar utilizar o manejo do fogo, utilizar queimadas para limpeza de quintais, limpeza de terrenos ou queima do lixo, né? Se porventura não for possível e for necessário realizar o uso do fogo, fazer com a autorização devida do órgão ambiental, com todas as precauções de segurança. Também fica a dica para aqueles proprietários de terrenos em zona rural, já que a incidência dos incêndios florestais está muito alta. Então, são fatores importantes para o proprietário fazer a manutenção devida dos seus aceiros, estar com condições de combate aos incêndios florestais, tais como sopradores, enxadas, né, ou mesmo caminhões contendo água, para evitar que eventuais focos de incêndio se alastrem para dentro da propriedade e faça ali maiores prejuízos. Além disso, quando for constatado um foco que ameaça qualquer tipo de patrimônio ambiental ou o patrimônio da pessoa, deve ser feito o acionamento imediato das equipes do Corpo de Bombeiros. E falando em patrimônio da pessoa, esta semana na região uma ocorrência aí acabou causando prejuízos a um proprietário rural. Exatamente, na região de Santa Margarida, a corporação foi acionada para atendimento, né, de um incêndio que começou com incêndio em vegetação, progrediu para dentro da lavoura daquele proprietário e, infelizmente, acometeu também a estrutura envolvendo secador, armazéns, né, máquinas agrícolas e parte do seu estoque. Então, fica aí o apelo para evitar utilizar o fogo nessa época do ano e também fica a orientação para os proprietários renovar os seus aceiros, né, verificar as condições deles e das medidas de prevenção contra incêndio também daquela propriedade, que são de extrema importância para evitar a propagação das chamas e maiores prejuízos. E encerrando essa participação, tenente, a questão, infelizmente também, destes incêndios florestais, a consequência para a fauna da nossa região. Exatamente, né? Nós temos aqui na área de articulação do primeiro pelotão o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, que são patrimônios, né, do meio ambiente e abrigam espécies ameaçadas de extinção, né, como os muriquis, no caso da Serra do Brigadeiro. No Parque do Caparaó nós temos também ali o tamanduá, o gato do mato, né, que são espécies que sofrem muito com a incidência de incêndios, já que o pouco que resta da mata original é tomado pelas chamas e esses animais se veem sem local para reprodução, alimentação e moradia. Ok, tenente Queiroz, agradecemos a sua participação. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado, Moreira. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Ok, Moreira Lopes, e hoje no Emergência 193 as imagens são de Naira Silva. Ao vivo para o Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.